vamos começar. Hoje a gente vai conversar sobre olhar. Olhar, com certeza, é uma habilidade, é um sentido muito importante e a gente sabe disso. A minha proposta aqui na varanda é conversar com vocês, sempre buscando trazer um pouco mais de leveza para a nossa vida. Essa leveza tem tudo a ver com o nosso olhar. Quando a gente está se sentindo pesado, a gente tende a olhar para as coisas com um olhar mais pesado. Quando a gente está feliz da vida, a gente veste os óculos cor-de-rosa, plural disso, e faz uma visualização para a vida que normalmente é essa dos coraçõezinhos pulando. Então tem duas coisas bem importantes aqui. Uma delas é ter noção disso e a segunda delas é o que eu faço quando eu não estou com esses coraçõezinhos pulando tanto assim. Então, o que eu quero dividir com vocês, Márcia, que delícia você por aqui, seja bem-vinda à varanda. Hoje a gente tá falando sobre olhar e a proposta é que a gente consiga fazer algumas coisas de percepção em relação a esse olhar que tornem o nosso olhar mais leve, mais agradável. Queria que vocês pensassem que vocês estão num carro, estão passeando, tá bom, estamos em quarentena, não sai de casa. Mas você já deve ter passado por isso, que você estava num carro andando e aí aparece uma coisa que você quer tirar uma foto. Aquilo é muito bonito, você quer registrar porque você quer fazer uma linda postagem e o carro não para de se mexer. E tá difícil para você conseguir acertar a foto, porque daqui isso está se mexendo muito. Quando a gente tira uma foto, a gente está dependendo de uma lente, certo? E de um olhar. Chacoalhou, fica muito difícil, mesmo com as técnicas modernas, se estiver chacoalhando muito, fica muito difícil a gente conseguir visualizar exatamente o que está acontecendo dentro de uma determinada situação. O nosso olhar capta muitas coisas ao mesmo tempo e ele fica meio perdido sem conseguir se concentrar. Não é isso? Então, a câmera também é uma boa analogia. Se você quiser muito bater essa foto, o que você vai ter que fazer para a foto conseguir sair nítida? Você já sabe. A sua melhor chance é se você puder dar uma diminuída e parar o carro. Isso é o melhor. Nem sempre dá, hein? Você pode estar no alto da ponte Rio-Niterói ou em algum lugar que você esteja trafegando muito rápido que você não vai poder parar. Aí você vai precisar chegar para o lado e talvez a foto possível não seja a que seria o seu ideal. Ela vai ser a melhor foto, o melhor olhar naquela situação de movimento. Eu acho que vocês já sabem onde eu quero chegar. Quando a gente está borbulhando por dentro de pensamento, de sensação, que a gente não está se sentindo tão bem assim, tentem lembrar que é como se você fosse esse carro tentando tirar uma foto da situação. É muito raro que se você está com tanta coisa girando dentro de você, você esteja conseguindo ter uma percepção acurada ou pelo menos próxima de boa do que você está vendo. E olha que eu nem estou falando de tudo que está para trás que você não está vendo. A gente já tinha tratado disso aqui. Por definição, a gente não enxerga tudo. Mas o que eu estou falando para vocês hoje, o que eu queria deixar com vocês, é essa sensação de que olhar as coisas precisa mesmo de calma. Precisa mesmo que a sua lente tenha tempo de se ajustar para você fazer uma boa observação da situação. E se o que você está observando for rico de detalhe de verdade, você vai precisar de um tempo um pouco maior para observar.
E se o seu objeto que você está querendo tirar a foto, ou seja, você está querendo olhar para ele muito bem, tiver em movimento? Eita, aí aumentou muito o nível de dificuldade, né não? A Juju tá falando se é olhar e analisar. Isso, a gente só pode analisar o que a gente olhou. Então imagina você lá com a sua câmera fotográfica, o seu celular tentando tirar a foto. Não é que o seu celular tá quebrado. Ele continua com a possibilidade de analisar a sua foto e fazer dela uma boa. Só que a imagem não está conseguindo entrar, a luz, que é o que precisa entrar para a gente formar a nossa imagem, não está conseguindo entrar tranquila. A luz está entrando atrapalhada, então ele não consegue formar lá no fundo uma imagem tão nítida que seu cérebro consiga interpretar. Por que isso é tão importante? Porque a gente anda cheio das certezas por aí, né? E eu disse para vocês que a gente vai trabalhar o olhar. Esse olhar é uma mistura, sim, como a Juju foi direto no ponto, do que a gente de fato vê com o que a gente analisa. Quando eu olho para alguma coisa, eu tendo a julgar imediatamente o que eu tô vendo. Quase todo mundo aqui já viu alguma coisa que é feita com ilusão de ótica, de propósito para te pegar. Né? Se você pensar no número 6 ou no número 9, dependendo do lado que ele tiver, você vai ter certeza que é uma coisa. Por isso que no bingo a gente precisa marcar lá um risquinho para dizer cadê o pé do número, porque ele pode ser um 6 e ele pode ser um 9. Então eu, nessa analogia, tô pensando na história do olhar. Como se a gente estivesse andando num carro ou num veículo em movimento, tentando olhar para alguma coisa. Se você não está com clareza, não está conseguindo parar para olhar isso melhor, essa luz está entrando atravessada. Se esse objeto que você está tentando tirar foto também se mexer, a sua foto fica mais complicada ainda. Vocês já devem ter visto aqui no Instagram, no Facebook, quem me segue, que eu adoro nuvem, né? Eu adoro ver formato em nuvem, eu ganho foto de nuvem de presente, eu realmente curto muito isso. Quando eu estou em movimento, quantas vezes eu não resisti? São Paulo, então, tem umas nuvens redondinhas assim, não sei por que lá tem, mas tem, que eu não resisto e eu fico lá batendo a foto. Às vezes, quando eu estou no carona, claro, com o carro em movimento. Pois é bem difícil, porque às vezes o que estava dando a forma da nuvem é que ela estava assim, ó, uma na frente da outra. No que o carro gira e eu vejo desse ângulo, eu já estou vendo duas nuvens que às vezes não estão nem conectadas entre elas. Então, o olhar da gente é um instrumento maravilhoso de captação. Ele é maravilhoso. Eu vi um artigo, na verdade, há um tempo atrás, que estava conversando sobre isso. Eles pegaram uma foto da juventude do Danny DeVito, que é um ator, né, americano, antigo. Pegaram uma foto do Danny DeVito novinho e ele foi reconhecido por um monte de adultos que não tinham essa possibilidade de ter sequer uma vez na vida visto ele novinho. Mas o nosso cérebro é tão bom que ele conseguiu captar aqueles dados e formar uma imagem e dizer Danny DeVito novinho. O máximo realmente. Só que essa habilidade que a gente tem de imediatamente formar a opinião das coisas quando a gente vê, pode dar uma atrapalhada, né? Principalmente, e essa é a analogia que eu estou estabelecendo, o dia que o seu olhar está mais duro. Se o seu olhar já tiver endurecido de raiva, já tiver endurecido de mágoa, já tiver endurecido de saudade, já tiver endurecido por qualquer que seja o motivo, tudo bem, tá tudo bem, todo mundo tem isso, todo mundo tem. É carro em movimento, não dá mesmo para chegar em outro lugar sem se movimentar. Então, às vezes as coisas acontecem e movimentam a gente. O que eu não posso é tirar uma foto nessa hora e achar que ela é nítida. Tá aí. As fotos podem ser lindas, né? Tem umas fotos borradas que são absolutamente maravilhosas. O que a gente precisa levar em consideração é saber as condições em que fotografou. E esse olhar para o mundo muda.
E olha que legal e desafiador, as pessoas, que são as pessoas com quem a gente interage, são objetos que mudam. Então, nesse momento de quarentena, será que você está interagindo com pessoas para confirmar a opinião que você já tem sobre elas? Ou você está conseguindo se exercitar para fazer perguntas de coisas que você não sabia? Olha como isso é legal. Será que você está olhando para confirmar o que você já sabe? Ou você está conseguindo olhar com esse olhar de curiosidade, de será que isso pode ser novo para você? Vocês sabem que eu estou preparando o Artes da Liderança de novo. A gente vai fazer online. É uma delícia de experiência, é uma delícia, porque eu, Isabela, tenho a maior certeza de que a gente vai interagir com pessoas. É isso que está acontecendo aqui na varanda, só que ainda por cima, vocês interagindo com vocês, né? E mediado por coisas ligadas à arte. Vai ser lindo, mas é claro que tem o desafio de ser diferente. Eu mesma me pego pensando, não, isso tem que ser assim porque era assim. Não tem que ser assim. Vai ser diferente ligado a isso. Então, o olhar é uma coisa importante que a gente precisa treinar. Mas o treino mais importante para mim não é ainda, né? Porque esse é o ideal. Conseguir ajustar para sempre ver coisas boas lá. Às vezes você não consegue mesmo. Às vezes não dá. E não é para dar, tudo bem. Tá tudo bem ficar estressado, tá tudo bem ficar com raiva, tá tudo bem ficar angustiado, tá tudo bem. Só que a gente precisa e pode, isso que é melhor, moderar o nosso olhar. A Juju subiu uma pergunta se eu tenho podcast. Tá quase, Ju, tá quase. Eu já até sei como que faz. E gravei os 3 vídeos de aula que já estão no YouTube de um jeito que eles podem virar podcast. Mas vai acontecer devagar. E essa live a gente vai fazer hoje, amanhã e a partir de semana que vem, a live da varanda vai acontecer toda segunda-feira. A gente fez quase 40 episódios, eles estão todos lá no YouTube. Para quem conheceu a varanda um pouco depois, estão todos eles lá e o link tá na bio. Então, eu espero que já tenha um monte de conteúdo para vocês repassarem se vocês quiserem. E vai ter conteúdo novo na varanda toda segunda-feira. Tem um pedido extra para quem já está seguindo a varanda há um tempo, para quem puder. Se vocês puderem colocar uma postagem de como vocês estão se sentindo, o que vocês aprenderam com a varanda, pode ser só uma foto de uma fonte, alguma coisa que foi significativa para você, eu vou adorar. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, só precisa colocar a hashtag empatia na varanda. Pro povo aqui, que nem eu, cabelo branco, que não sabe o que é isso, é só postar qualquer coisa e no que você escreve, você também coloca Jogo da Velha, empatia na varanda, tudo junto. Já dá a base para eu mostrar para vocês o meu primeiro objeto. Olha isso aqui. Isso aqui tem muita história. E é uma garrafa que foi pintada de um jeito que eu consigo escrever nela, ó. Então vocês estão vendo aqui a minha hashtag ao contrário, né? Porque isso é espelhado. Eu podia ter trazido um espelhinho pra cá. Vocês estão vendo, tem que estar escrito empatia na varanda, que é o que eu sempre posto. E qual é a história dessa garrafa? Essas flores eu ganhei da querida da minha tia Rose, porque eu fiquei encantada com o grau de delicadeza dessas florzinhas. Elas são todas feitas à mão, né? Fitinha por fitinha, com uma daquelas coisas secas que tem aqui dentro. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, eu fiquei tão encantada quando eu fui lá visitar que ela acabou dando pra mim. E as garrafas que são com tinta quadro negro são ideia da Karine, minha irmã. Como vocês já sabem, é bem talentosa para isso. E a gente pintou uma por uma. Elas enfeitaram a mesa no meu casamento.
As mesas todas eram enfeitadas com garrafas pintadas assim, porque a gente podia escrever amor, a gente podia escrever o nome dos noivos, a gente podia brincar de fazer isso. E ainda o sisal aqui de cima para terminar, fazer um acabamento. Não é lindo? Pois eu guardo com muito carinho, eu sei que tem um monte de gente que guarda com carinho e eu consigo enfeitar do jeito que eu quiser. Giz mesmo, simples, ó. Uou! Coraçãozinho novinho desenhado para vocês? O que isso tem a ver com a história do olhar que a gente está conversando aqui? Ah, tudo! Imagine que eu esteja assim, conturbado de emoção num determinado dia. Bater o olho em uma coisa que traz carinho para mim. Esse aqui tem carinho de muitas maneiras diferentes. Tem carinho de lembrança de um dia bom, tem carinho de lembrança da minha noiva substituta que fez isso, tem carinho de lembrança das outras pessoas todas da família que participaram pintando isso aqui, tem carinho da tia Rose em ter me dado as flores, tem carinho porque eu lembro vários lugares, elas ficavam em cima do piano quando eu morava na Joaquim Távora. Então, o que eu estou sugerindo? Vamos lá! Sugestão bem importante. Se você quiser tornar seu olhar mais leve numa determinada situação. Primeira parte, você precisa perceber que está precisando de um olhar mais leve. Se isso acontecer, é porque você possivelmente está endurecido. Como que você sabe disso? Tudo que você está vendo está negativo. Tudo que você está vendo o pior lado. Tudo que você está vendo está remoendo na sua ideia, né? 70% dos seus pensamentos são em como consertar outra pessoa. Seu olhar está endurecido. Estou sugerindo um exercício de 1 minuto. 1 minuto você ainda tem. Tá bom, 30 segundos se você não conseguir 1 minuto inteiro. Você precisa sentar na frente de um objeto que você goste muito, como esse aqui, para mim. Mas pode ser qualquer objeto, só que você precisa gostar dele. E de preferência, ele precisa e pode ter, se der, o carinho de outra pessoa envolvido aqui. O que é para fazer no exercício? É para literalmente, lembra do que eu comecei provocando? Se você estava olhando para ver o que você já conhece, ou se você estava olhando para ver com ar de novidade? Lembra? Então, você vai tentar olhar isso aqui como se você estivesse só descrevendo isso aqui. Você vai tentar ter um olhar o mais real possível. Então, por exemplo, eu não tenho a menor ideia de quantas flores tem aqui. Eu vou precisar olhar e talvez contar as flores. Quando eu começo a contar, o que vai acontecer? Eu vou prestar atenção em uma por uma. Existe a possibilidade de eu me perder. E aí eu vou lembrar para mim mesmo que eu não estou conseguindo ver tão bem assim. Não precisa ser contar se você não quiser. Mas eu olhando agora com calma, tem uma quebradinha ali no meio. Eu não tinha visto. Ah, mas aí eu vou ficar triste. Talvez. Mas tudo bem, porque é uma tristeza que você sabe do quê? Da flor tá quebradinha. Ok. Então, esse minuto de exercício é 1 minuto de voltar à função olhar para o que ela é, como câmera. É o que você está conseguindo captar. Isso acalma a mente, porque dá uma função para ela de reparar no que você de fato está olhando. E é óbvio que eu estou pedindo que seja um objeto de carinho, porque isso é a varanda. Vocês estão na varanda da minha casa. A minha intenção é que vocês façam esse olhar para o seu dia ser melhor. Então, quanto mais recheado de carinho e menos de julgamento ele tiver, melhor. Eu trouxe um livro para mostrar para vocês que é de uma situação de viagem muito engraçada que eu passei. Eu fui a Londres, estava num congresso misturado com outras pessoas ligadas à arte. A gente tá nesse processo do Artes da Liderança, já vai fazer 6 anos, né, que a gente está oferecendo, isso já foi em um monte de cidade, e uma parte desse processo começou com idas a Londres, porque eu comecei a fazer parte de um grupo da Universidade de Liverpool, que
tem professores que lidam com técnicas ligadas à arte. Pois então, eu estava muito interessada nisso. Comprei este livro que está aqui. Tcharam! Ó, um livro. Tam, 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 tam. Voltei no avião amarradona lendo meu livro. O comissário não resistiu, chegou perto de mim e falou assim: a senhora, desculpe, é a Bíblia? A senhora tá lendo a Bíblia? Eu ri muito na hora, internamente, porque a minha primeira resposta que brotou para mim é: mas esse aqui é um livro ligado à arte. E ele nunca ia imaginar. Imagina se um livro desse tamanho, sem uma figura, seria um livro de arte, né? Pois é, esse livro aqui, ele é sobre o pensamento dos artistas. Ele chama Art in Theory, que é a arte em teoria dos anos 1900 até 2000. Existe de 1800 a 1900 também, mas esse aqui já era pesado o suficiente. Por que que eu comprei? Isso não é a capa do livro, né? A pessoa aqui encapa assim, ó, com papel de presente que seja legal. Esse aqui é o papel de presente da própria livraria que eu comprei. Tem um monte de palavras bem legais, ó. Todas em inglês, claro. Então, ele mostra o pensamento dos filósofos e dos artistas numa determinada época, para ajudar o nosso olhar a viajar para além da obra artística, quando a gente gosta disso. Então, isso é uma sensação que é bem importante. Eu li, por exemplo, Heidegger, agora eu dei uma folheada para ver, e ele estava falando exatamente de como que a arte, porque naquele momento estava começando a acontecer isso, virava um símbolo diferente do que tinha sido na antiguidade. Então, quando a gente arranja mais informação sobre uma situação, nosso olhar para a situação muda ou não? Muda, né? Quantas vezes a gente teve alguém que achava que a gente era snob, chato, feio, bobo, cara de mamão? E aí, depois de um tempo, a pessoa gosta da gente porque conheceu melhor, porque passou a entender melhor como é que a gente funcionava. Isso é ou não é uma mudança de olhar? É. Então, quando a gente não gosta de alguma coisa, não gosta de uma situação, a gente tem um sentimento endurecido lá que faz com que esse olhar fique mais endurecido para a situação. É uma analogia parecida com o carro em movimento, como eu falei para vocês, tentando tirar uma foto. Porque se eu tô borbulhando aqui ao sabor das minhas emoções internas, eu agora tô me sentindo super bem, acabou de namorar, nossa, que lindo. Caramba, ela fez uma coisa que eu não gostei, agora eu estou super triste. Eu é que tô, né, no borbulho aqui. Isso há de mexer com a minha lente do olhar e, claro, com o meu julgamento lá atrás. Então, o que eu estou sugerindo é que, para melhorar o olhar, para você ter um olhar mais gentil, você faça uma sequência. A primeira é perceber. Eu tô com um olhar pesado em relação a essa pessoa, a essa situação, a essa coisa. Agora que você sabe disso, vem o tudo bem. Tudo bem, ninguém consegue ter um olhar gentil e generoso ainda, eu acho, né? Pode ser que tenha algum mega iluminado aqui assistindo, mas a maior parte das pessoas está longe disso. Mas não significa que você não possa saber que está com esse olhar e pelo menos, fazer alguma coisa por você. Sugerir um exercício, observação racional de alguma coisa. E vou mostrar um outro objeto que seria uma delícia observar nessa hora. Ó quem tá aqui. É outro objeto recheado de carinho que eu tenho aqui em casa, ó. Ó, não é fofo? Mas é para observar não a sua emoção em relação ao fofo do Tom aqui. É para você... Olha quantas pintas, olha cinza e preto, olha o jeito que esse bigode está desenhado, como se você estivesse descrevendo ele para uma pessoa que não está vendo. É esse olhar técnico, se você quiser, que eu estou sugerindo que você use nessa hora. Para quê?
para o seu cérebro diminuir a conexão do julgamento com o que você de fato está vendo e você ganhar mais percepção de você. Meu amor amarelo aqui tem muito carinho associado a isso aqui, tem muita lembrança gostosa associada a isso aqui. O fato de ter lembranças gostosas associadas vai fazer com que eu perceba isso, olhe para isso com um olhar mais generoso. E vocês sabem que a gente está acabando, mas vai ter uma plantinha, porque quase sempre tem uma plantinha. E amanhã, domingo, a gente vai continuar conversando sobre o olhar. Tem joguinho para mostrar, tem um monte de outras coisas gostosas. Hoje eu vou mostrar para vocês uma plantinha que também tem uma reversão de olhar. Eu queria estar com ela, lindíssima, mas o que eu tenho para mostrar é a plantinha da quarentena, é a que está agora. E ela está misturada, mas vamos lá. Eu queria mostrar para vocês o trevo. Olha aqui o trevinho. Estão vendo os trevinhos? Ele está num vaso junto com uma samambaia. A essa altura vocês já sabem que eu adoro samambaia. E o trevinho, ele é tão... Né? Eu ia falar sem vergonha, mas é tipo isso mesmo. Ele é tão forte que ele vem uma sementinha em algum lugar e ele brota. O trevo de 4 folhas tem uma fama danada, né? De dar sorte. Deixa eu ver se eu consigo pegar só um galinho do trevinho. Ah, peguei. Ele tem uma fama danada de dar sorte, de dar um monte de coisa. Então, o que eu tô sugerindo para vocês hoje e vou usar isso para me despedir e esperar vocês na varanda amanhã. O que eu quero de vocês hoje é que vocês ajustem o seu olhar para conquistar, porque é uma conquista isso, um olhar curioso e não um olhar de quem já sabe, um olhar julgador. Quando que você vai precisar disso? Só nas horas que você estiver julgando uma coisa como muito ruim, que é quando o seu olhar tá duro. Aí você precisa perceber que ele tá duro, você precisa se esforçar para olhar alguma coisa com calma. E aí, logo em seguida, seria muito bom você aguçar sua curiosidade e tentar saber alguma coisa a mais sobre ou aquele objeto, ou se você resolver que aquele objeto estava te cansando, um outro objeto qualquer. Pois o que eu vou compartilhar com vocês hoje é que esse trevinho, por exemplo, que você está vendo aqui como uma plantinha, e eu acabei de cortar a folhinha para vocês verem melhor, muito pouca gente sabe, mas trevo é comestível. Não tinha comido na live ainda, agora eu vou ter que comer, falar de boca cheia com um trevinho só, não fica não, né? Essa liberdade eu tenho, mas imagina que viesse parar algum verdinho bem na frente. Aí seria difícil eu conseguir postar a live depois. Então, ó, a minha intenção é que vocês olhem para as coisas com um olhar diferente. Podem comer trevinhos, todos eles são comestíveis, tem que lavar, né? Eu tomei esse cuidado antes de trazer esse aqui para cá. Um enorme beijo para vocês. Quem puder e quiser, eu vou adorar. Eu sei que isso é difícil, dá preguiça, mas se vocês puderem, postem alguma foto com alguma coisa que vocês queiram me mostrar que tenha a ver com esse nosso convívio aqui na varanda. Para mim vai ser bem importante, mas para eu ver onde você postou, você precisa colocar lá o jogo da velha, empatia na varanda, que é o que tá aqui. Ups! Tudo junto, porque aí quando eu colocar lá empatia na varanda, eu acho tudo que teve a ver com isso. E tem pouquíssimas que não tem a ver com a gente aqui. Então tá mais fácil. Adorei! Amanhã a gente segue falando sobre essa história de olhar. Eu vou mostrar para vocês um jogo de percepção que eu acho que é muito legal e tem tudo a ver com isso. Então, ó, um excelente sábado. Um beijo gigantesco no coração de vocês. Que o olhar de vocês, de hoje para amanhã, consiga perceber alguma coisa, alguma curiosidade que você não tinha visto. Quem tem possibilidade de falar com alguém da família, pergunta para essa pessoa como é que ela já lidou com alguma coisa antes, um aprendizado que ela tenha feito que você não sabe.
As pessoas mais antigas, então, tem muita história boa para contar. Qual era a brincadeira favorita na infância? Primeira vez que cortou o cabelo e não gostou? Um beijo, gente. Beijo. Vejo vocês amanhã, 1h da tarde. Tragam as pessoas pra varanda. Tragam pra cá. Um beijo. Tchau.